Fala pessoal, eu sou o professor Cristiano, você já me conhece. Nós estamos em uma série chamada Redação Enem e nós já tivemos um primeiro capítulo, melhor dizendo, dessa série e agora hoje, nós vamos trabalhar o segundo capítulo. Então você está preparado aí para maratonar? Antes disso, já te inscreve no canal, já dá o like, comenta no final e principalmente ative o sino. Eu vou postar muito conteúdo dessa série de vídeos relacionados à redação do Enem. Então ative o sino para você ficar por dentro à medida que eu for colocando os novos vídeos. Certo? Tá aí meu Instagram, você pode também me seguir, ficar por dentro, mandar suas perguntas, enfim. Tá? E hoje, nesse segundo capítulo da série Redação Enem, nós vamos falar sobre o tema da redação. Certo? Muitos professores de redação acabam não dando tanto espaço para pensar sobre o tema da redação. De um tempo para cá, eu tenho pensado mais sobre isso com os meus alunos. Muitos alunos meus sabem, inclusive, escrever muito bem, fazer bons textos. No entanto, alguns deles se perdem em relação ao tema da redação. E qual é o grande problema relacionado ao tema que nós temos? É quando o aluno ele acha que todo tema ele pode escrever da mesma forma. É quando o aluno acha que todo tema de redação ele pode usar causas, por exemplo. E há temas que não pedem causas. E aí o aluno vai ter que saber uma outra estrutura. Caso contrário, por exemplo, se o tema pede efeitos de algo e ele fala das causas, ele vai tangenciar, ele não vai trabalhar o tema de forma completamente. E pode perder muito tempo na hora, não é nem muito tempo, melhor dizendo, ele vai perder muitos pontos, essa é a grande verdade. Então hoje eu quero falar um pouco com você sobre o tema da redação, tá? Então, alguns temas, cada tema tem um foco, nós chamamos de foco temático. Então eles podem abordar as causas, eles podem abordar as consequências de algo. Ele pode ser um tema também que tem sido tendência no Enem, que é um tema relacional, em que é colocada ali duas questões para que você relacione uma com a outra. O tema também pode ser o tema solução, ou também o tema pode ser uma pergunta, tá? Fazer uma pergunta para que você diga sim ou não e responda e argumente, use argumentos para sustentar a tua resposta a essa pergunta que foi feita ali pelo tema da redação. Cada tema tem uma maneira de você trabalhá-lo. Por mais que um tema tenha o mesmo assunto, o foco temático pode se diferenciar. Veja só esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Olha só. Os efeitos do desperdício de alimentos no Brasil. Os efeitos do desperdício de alimentos. Esse tema, qual seria o foco temático dele? Você vai pensar rápido aí, você vai me dizer que o foco temático vai ser os efeitos. Efeitos é o quê? Efeitos são consequências. Nessa redação, eu não poderia falar das causas do desperdício de alimentos. Eu teria que trabalhar as consequências desse desperdício. Se esse desperdício permanecer, quais serão as consequências para nós, para o meio ambiente, para a economia, enfim. Certo? Olha agora um outro tema que tem o mesmo assunto, mas um outro foco temático. Olha só. Como combater o desperdício de alimentos no Brasil. O assunto é o mesmo, mas o foco temático é outro. Agora é como combater. Agora eu vou pensar em alternativas para combatermos aí o desperdício de alimentos que há aqui no país, aqui no Brasil. Aí eu poderia pensar de repente nas causas disso e argumentar que essas causas, se essas causas fossem combatidas, nós poderíamos tentar diminuir esse prejuízo. Ou então também eu posso pensar naquilo que ainda não acontece e que se existisse, se acontecesse, poderia então diminuir esse desperdício de alimentos. Tá? É como combater. Percebeu aí? Mesmo assunto, foco temático diferente. Aí o aluno pega uma redação como a anterior, que o aluno que está acostumado a falar só causa 1 e causa 2, causa 1 e causa 2, ele vai tangenciar o tema da redação e vai perder pontos na competência 2, 3 e 5. Tá? Continuando aí, olha esse outro tema.
a qualidade do transporte público brasileiro e suas implicações na vida dos cidadãos. Olha só, a qualidade, esse tema aqui ele está falando, como é que é a qualidade do nosso transporte público? É uma qualidade de péssima qualidade. Quais são as implicações? Percebam que a palavra aqui em que você vai colocar os seus argumentos está presente ali implicações. Quais são as implicações, ou seja, quais são as consequências na vida do brasileiro dessa qualidade do transporte público que a gente tem? Argumento 1 e argumento 2. Veja só, tá? Olha outro tema. A importância da educação financeira na vida dos brasileiros. A questão da importância é um foco temático bem diferente dos demais, porque aqui não é nem causa, aqui também não é consequência. A melhor maneira de você escrever sobre esse tema é fazendo a seguinte pergunta: por que a educação financeira é importante na vida dos brasileiros? Ela é importante porque ajuda na qualidade de vida, porque uma pessoa endividada não vive bem. Argumento 1. Argumento 2, a educação financeira é importante na vida dos brasileiros porque ela ajuda a pessoa a guardar dinheiro, realizar sonhos, ser organizada, não viver endividado. Então, a melhor pergunta, toda vez que aparecer um tema com a importância de alguma coisa, pergunte a importância da prática de atividade física para tal coisa. Por que é importante a prática de educação física? Toda vez que vier esse tema com a importância, faça a pergunta, por que é importante? As respostas serão os teus argumentos, tá? Outro tema aí, a questão das pessoas em situação de rua na sociedade brasileira. Quando o tema trouxer a palavrinha a questão, é um tema mais aberto. Você pode falar das causas disso, você pode falar das consequências, enfim, tá? Outro tema aqui, esse aqui é o famoso, tem sido tendência no Enem, é o famoso tema relacional, que é quando duas coisas são relacionadas ali para você falar, não delas duas, e falar qual vai ser o resultado que vai se ter dessa relação boa ou não entre elas. Por exemplo, sedentarismo e hábitos saudáveis na construção de uma vida melhor. Ou seja, o sedentarismo, ele atrapalha as pessoas de terem hábitos saudáveis, ou a falta de hábitos saudáveis redunda no sedentarismo. E aí nós temos algumas palavras-chave aqui. Construção de uma vida melhor. Então você teria que falar, como é que eu vou falar de um tema desse, professor? Você vai falar que é preciso construir hábitos saudáveis, né, ter hábitos saudáveis para construir uma vida melhor. No entanto, o sedentarismo é o grande vilão nessa questão. Então, o que fazer para deixar o sedentarismo de lado, ter hábitos saudáveis e construir uma vida melhor? Você vai responder isso na tua redação. Olha o tema aí do último Enem. A invisibilidade em registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Viu bem? Tá vendo aí? Como os temas agora eles estão sendo assim, relacionais. Então, olha só, existe uma invisibilidade, essa invisibilidade é por conta do registro civil. E ela atrapalha a garantia da cidadania no Brasil. Então, o que fazer? Quais são as causas das pessoas não terem registro que redunda na invisibilidade e automaticamente a não garantia do acesso à cidadania? Você iria pensar sobre isso, tá? Cada tema tem a sua maneira de se trabalhar. Fico por aqui, a gente termina aqui o capítulo 2 da série Redação Enem. Vamos lá, gostou? Curta aí, comente, compartilhe, me segue nas redes sociais. Forte abraço, ative o sino que tem mais conteúdo vindo por aí. Até mais!